Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Meu nome é missionária Josiane. Estou gravando esse vídeo aqui para a página Amanhecendo com Jesus e para o canal Amanhecendo com Jesus. Amém? Então, você que ainda não segue a página Amanhecendo com Jesus, né, passa a seguir. É uma página muito edificante, abençoada, que foi criada, né, para abençoar a sua vida, abençoar a minha vida. Amém? Que Deus possa adentrar dentro do teu lado, dentro da tua casa. Que Ele possa fazer a obra na sua vida. Amém? E hoje nós vamos falar sobre estrutura. O que é ter estrutura e o que não é ter estrutura. Amém? No livro de Salmos, de número 103, de verso 14, de verso 13 ao verso 14, diz que assim como o pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, hoje nós vamos falar sobre essa estrutura. O que é essa estrutura? Amém? E para você entender o que eu quero trazer nesta manhã para o seu coração, antes mesmo de conhecer Jesus, aos meus 12 anos de idade, eu tive minha primeira crise de síndrome do pânico. Passava mal direto. E naquela época, aos olhos das pessoas, era frescura, né? Hoje já é mais conhecida, as doenças emocionais hoje já são levadas a sério, né? Pode ser que algumas pessoas digam que é frescura. Hoje em dia também muitos falam que é falta de Deus, que é falta de Deus. Não é falta de Deus. Doença emocional, irmãos, entenda que não é falta de Deus. Isso é um pouco de ignorância. Eu sempre vou explicar da minha forma, não só lembrando que eu não sou psicóloga, né? Eu sou psiquivida, né? Eu aprendi com a vida, né? Então, e com a minha própria, não existe testemunho maior, experiência maior do que nós mesmos. Então, eu vou falar as experiências que eu tive. Então, eu perdi minha mãe, eu tinha 10 anos de idade. Então, eu achei que o mundo tinha acabado. Eu me senti sozinha. Porque eu tinha 10 anos, ia fazer 11. A minha irmã tinha 4 e meu irmão tinha 6, ia fazer 7. Então eu olhei ao redor, dei aquela visão 360 graus e falei, tô sozinha, quem que vai, né? E ali eu fui criada pela minha tia, né? Eu e meus irmãos. Traduzindo, resumindo pra você porque é grande. E aí eu me senti sozinha, minha mente, né, ficou totalmente bagunçada, ficou parecendo fio tudo. E aí foi quando eu comecei a ter a primeira crise, foi com 12 anos, né? Com os 11 eu comecei já a ficar pensando nas besteiras, e aí com 12 anos foi que eu tive a crise mesmo. E aí foi quando eu comecei, né? E aí quando eu conheci Jesus eu tinha 17 anos. E através de Jesus Cristo eu entendi que eu precisava ter estrutura. Porque se eu estava daquela forma é porque eu estava sem estrutura. E o que faz as pessoas ficar com os problemas emocionais é porque as pessoas acabam perdendo a estrutura. E muitas das vezes acabam usando as estruturas erradas, né? Então, a doença emocional ela pode alcançar um pastor, um diácono, um missionário, uma faxineira de igreja, um advogado, um doutor, uma faxineira, uma cozinheira. Traduzindo, qualquer pessoa. Ela não escolhe idade, ela não escolhe classe econômica, classe B, classe C, não escolhe. E as doenças emocionais, elas são ligadas a isso, à estrutura. Por quê? Porque ela é causada pelo medo. Então o medo, ele tira essa estrutura. Para você lembrar, quando os discípulos estavam ali no barco e Jesus apareceu, né, andando sobre as águas. Pedro viu aquilo, os discípulos, um falou, um fantasma. Outros falavam, é isso, é aquilo. E aí Pedro falou, Jesus, se és tu, deixa que eu ande sobre as águas também. Aí Jesus falou, venha. E Pedro foi. Só que aí Pedro começou a olhar para a esquerda e para a direita. Começou a olhar para trás. Ele parou de olhar para Jesus. Ou seja, Pedro começou a ficar com medo. E a Bíblia fala que Pedro começou a se afundar, se afogar. E ele começou a gritar, Jesus, me ajude. Então, muitas das vezes, nós somos assim. Nós só começamos a clamar o nome de Jesus, lembrar que Deus existe, quando a gente começamos a nos afundar.
Então Pedro, ele teve medo. Então o medo, ele tira a estrutura. Pedro ali viu Jesus e falou, deixe eu andar sobre as águas também. Então ele começou a andar sobre as águas, porém ele começou a olhar para o vento, começou o vento para um lado, para o outro, começou a ficar com medo e começou a se afundar. Então é a causa de muitas pessoas estar se afundando, né? As pessoas começam a olhar muito para situações, para o derredor, para o que as pessoas falam, o que vai acontecer, e acaba esquecendo de olhar para Jesus. Jesus, ele é a nossa estrutura, porque a nossa estrutura em si é o pó, é pó. Nós sem Deus somos pó, mas Deus, ele nos dá estrutura de vida, ele nos dá o espírito de coragem, nos dá autoridade para nós enfrentarmos a nossa vida. E o que eu quero que as pessoas entendam, que você entenda que não é porque você vai aceitar Jesus que você vai parar de passar prova, mas você vai ter prova, mas Jesus, ele vai te dar estrutura para você passar essas provas. E aí é a causa de muitas pessoas estarem depressivas, deprimidas, com problemas de ansiedade, síndrome de pânico e outros transtornos emocionais, porque as pessoas acabam perdendo a estrutura. Tem pessoas que perderam a estrutura porque apanhava do esposo. Tem pessoas que perderam a estrutura porque perdeu alguém que amava. Tem alguém que perdeu a estrutura porque foi decepcionada por um amigo, uma melhor amiga. Tem pessoas que perdem a estrutura porque perdeu um filho, porque perdeu bens materiais. Tem pessoas que perdem a estrutura consigo mesmo. E existe isso, missionária Josiane. Existe. Tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que têm grandes amizades, tem pessoas que é conhecida, mas acaba entrando em depressão, tendo problemas de ansiedade. Por quê? Porque ela perde a estrutura em si mesma. A pessoa mesmo tendo dinheiro, tendo tudo, mas acaba perdendo a estrutura em si. Acaba ficando doente e a pessoa fala, nossa, mas ela era tão feliz, mas tem dinheiro, mas tem amigos. Mas por que ela ficou depressiva? Porque dinheiro não é tudo. Coisas materiais não é tudo. O nosso tudo se chama Deus. Ele é a nossa estrutura. Ele é a nossa estrutura-chefe. É Ele que guia nossas outras bases. Ele é a nossa estrutura que segura as bases das nossas vidas. E na vida, Jesus fala que nós teremos aflições, mas que nós venha ter bom ânimo. Então Jesus já nos deixou avisado que nós ia ter coisas difíceis na vida, mas que era para a gente ter bom ânimo. E onde nós teremos bom ânimo? Em Deus. Amém? Em Deus. Então, quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a entender como funcionava, foi assim que eu consegui me curar. Porque eu comecei a entender que eu precisava perdoar, que eu precisava dar lugar para eu ser habitável. Jesus, o Espírito Santo, ele tinha que habitar em mim. Deus, ele tinha que fazer morada no meu coração. Eu tinha que ser uma casa, eu tinha que ser uma habitação de Deus. Como Deus ia arrumar essa casa se eu estava dando espaço a ela para tantas coisas, para mágoas, para medos, para dúvidas, para incertezas. Então, Deus, ele fez eu entender isso. Então, hoje, irmã, hoje você passa por prova, você passa por luta? Passo. Você passa por decepções? Passo. Você é caluniada? Sim. Você é perseguida? Sim. Mas Deus, ele faz com que eu possa passar por tudo isso. Ele me ajuda, ele me carrega no colo. E a Bíblia fala no livro de Salmo de número 103, de verso 13, que ele fala, assim como o pai se compadece dos filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então o temor, ele gera em nós um espírito de obediência, faz com que nós venhamos a ser obedientes. Através da obediência, Deus trabalha na nossa vida. A partir de que nós se tornamos pessoas obedientes a Deus, nós paramos de ouvir a voz do medo, a voz da dúvida, a voz do caluniador, a voz daquele que te decepcionou, a voz das lembranças, a voz das mágoas, das dúvidas, da incerteza, da amargura. E a gente passamos a ouvir a voz de Deus. Então a voz de Deus, ela é maior do que todas as vozes. Quando Pedro ali estava andando sobre o mar, começou a andar, que ele começou a ficar com medo, enquanto ele estava ouvindo a voz de Jesus, ele estava olhando para Jesus, ele estava andando. Mas quando ele passou a ouvir os barulhos do vento, o barulho do mar, das ondas, né, daquela grande tempestade, Pedro, ele começou a afundar. Então nós temos que ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Amém? Então, tem estrutura. Onde eu vou encontrar estrutura? Em Deus. Como eu vou ser curado da depressão,
de todos os transtornos emocionais, entendendo que Deus ele é a tua estrutura. E sem Deus, a única estrutura que nos resta é o pó. Amém? Se você se decepcionou, se alguém te decepcionou, se você fez algo com alguém que gerou em si, em você, algum sentimento de mágoa, né? Se perdoe e perdoe quem te magoou, né? Se você fez algo errado no passado, que isso hoje te trouxe raízes, né, ruins, se perdoe, né? Perdoe quem te magoou, né? Se você magoou alguém, vai lá, peça desculpa. Pedir desculpa não é vergonha. Vergonha é continuar mergulhado na mágoa, na dúvida e sem perdoar. Perdoe e se perdoe e peça perdão. Então, perdão também cura. Então, foi através disso que Deus curou a minha vida. Eu passei a perdoar as pessoas. Perdoar quem me machucou. Perdoar quem tentou tirar os meus sonhos. Então, eu perdoei. Então, perdão, ele cura. Perdão, ele dá estrutura. Amém? Então, perdoe. Davi, ele subiu no trono porque ele perdoou. Saul perseguiu, mas ele o perdoou. Então, perdoe. Amém? E se você magoou alguém, vai lá e peça perdão. Amém? Tem estrutura em Deus. Salmo 103, de verso 13 ao verso 14. Amém? Que Deus te abençoe, alcance o teu lar. Se você ainda não conhece Jesus, conheça. E se você está afastado, volte para Jesus, siga a nossa página Amanhecendo com Jesus e o canal Amanhecendo com Jesus e que você seja abençoado. Amém? Precisando de nós, é só nos procurar.